Depois dos blindados oferecidos à Ucrânia, tô falando aqui do Challenger do Reino Unido, o AMX da França, Bradley e Abrams dos Estados Unidos, e o mais emblemático de todos, que é o Leopard 2 dos alemães, surgiram ali notícias do Zelensky, que está pedindo não só os blindados, mas também caças. A União Europeia se posicionou de um jeito e o McCarthy e, inclusive, o Bill Gates se posicionaram de uma maneira um pouco contrária, graças a alguns problemas ali intrínsecos à governança ucraniana, principalmente casos de corrupção. Vamos entender um pouco mais, porque a Ucrânia está partindo para cima, ou pelo menos prometendo partir para cima, dos russos. Notícias importantes também relacionadas à questão de Israel. A gente teve ataques, pessoal, gravíssimos, inclusive agora, né? Tava, inclusive, preparando o vídeo aqui para vocês. Tivemos mais ataques em uma sinagoga em Israel, vamos entender exatamente o que está acontecendo. O conflito na Cisjordânia, envolvendo um território conhecido como Jenin, super estratégico na região da Cisjordânia. E, além de tudo, o Lula foi convocado a ajudar os ucranianos, inclusive até vender munições só. Por incrível que pareça, o Brasil, e na verdade faz mais uma política de Estado, se negou a ajudar os ucranianos. Vamos entender exatamente por quê. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não me segue no Instagram, hein, @prof_Ricardo Marcílio, me segue lá que é super importante. E claro, se você quiser contribuir para que eu continue produzindo aqui conteúdos diários para vocês, pessoal, seja membro, que isso ajuda bastante, ou uma contribuição também chave Pix, pessoal, sensacional, tá? Caso você queira fazer o curso mais completo de Geografia, Geopolítica e Atualidades do mercado, e é um preço muito, muito barato, galera, prometo para vocês, curso de excelente qualidade, contato direto comigo, link na descrição que vocês não vão se arrepender. Tamo junto, preço de pré-lançamento ainda, e daqui a pouco aumenta o preço, tô avisando já, hein? Tá bom? Então bora lá pro vídeo, ó, seguinte. A gente tem um pedido do Zelensky, na verdade, um agradecimento do Zelensky pelo apoio que os países ocidentais estão dando. Com vários blindados que eu citei para vocês na introdução, mas é fato que uma guerra, ela não se vence somente com blindados. A Ucrânia, durante muito tempo, ela teve que se apoiar somente nos blindados, herança da era da União Soviética, que eram muito menos modernos, tal, cedido pelos países bálticos, por ex-membros da União Soviética. E eu diria que o mês passado isso começou um pouco a mudar, principalmente ali com a Polônia, que pressionou os países da OTAN, e a gente teve quase um efeito cascata, né? O AMX da França, o Challenger do Reino Unido, o Bradley dos Estados Unidos, depois o Leopard por parte dos alemães, e por fim agora o Abrams dos Estados Unidos, tá? Só que os tanques, tem que deixar bem claro, tá? Eles significam uma mudança de paradigma. Os ucranianos agora vão partir para cima dos russos, pelo menos é o que indica os armamentos que eles estão recebendo, mas não é só com tanques que parte para cima de outro território. Precisa também de equipamentos aéreos e de outros equipamentos também, claro, tá? Mas os caças, os aviões de combate, os equipamentos aéreos, eles também são super necessários. E a Ucrânia, ela é muito defasada nesse sentido. Tem grande parte dos seus aviões, seus caças, herança da União Soviética, tanto que durante bastante tempo, por exemplo, a Polônia e outros países da ex-União Soviética mandaram o MiG-19, o MiG-29, perdão, que seria um caça utilizado à época, só que vários deles que foram cedidos não funcionavam, era só para troca de peças, enfim, para manutenção mesmo, mas a Ucrânia está muito defasada nesse sentido. Então, caças vão ser essenciais. Penso aí que principalmente o F-15 e, claro, o F-16, tá? Professor, eles vão ser cedidos? Se for cedido, é mais uma força, na retórica russa, que agora a OTAN está participando diretamente do conflito envolvendo a Ucrânia. Por caças, galera, claramente são para ataque. E, de novo, a Rússia considera que os territórios ocupados não são ocupados, pertencem à Rússia. Então, é um ataque que está sendo feito diretamente ao seu território, tá? Alguns indícios, segundo Kuleba, que é o ministro ali ucraniano, ele garantiu que ele já teve essa conversa com a União Europeia e postou ali uma indireta, mostrando que aparentemente, realmente a União Europeia está disposta a ajudar os ucranianos com o envio de caças. Novamente, é parte da propaganda, a gente não sabe realmente quais foram as conversas, se realmente ele divulgou isso sem realmente ter falado com alguém da União Europeia, só para pressionar membros da União Europeia, mobilizando a opinião pública, não se sabe. Mas pelo menos o que o Kuleba deixou ali claro para a gente é que a União Europeia vai considerar.
Os Estados Unidos, por enquanto, não se posicionou favoravelmente a enviar caças, né, para a Ucrânia, mas deu a entender, segundo a própria produção da sua indústria local, que vai repor os F-16 que forem fornecidos pelos europeus para ajudar os ucranianos. Ou seja, aparentemente, segundo declarações da Ucrânia, realmente o mundo ocidental está se mobilizando em favor do envio de caças para os ucranianos. E é claro que a Rússia está totalmente inconformada com essa ajuda dos países ocidentais, dos países da OTAN. Tanto que, por exemplo, uma das fragatas mais importantes, talvez geopoliticamente mais importante do momento, que é a fragata Gorshkov, ela é uma fragata super importante dos russos e que está carregado com armamento que é o 3M-22 Zircon. Esse equipamento, né, essa munição, essa arma, ela é carregada com ogivas nucleares e ela tem 9 vezes a capacidade do som. Ela pode percorrer uma distância de 900 metros a 1.000 quilômetros e atingir alvos em até 11.000 quilômetros por hora. Segundo Putin, é uma arma indefensável. E a Rússia está utilizando essa fragata para atravessar a parte do Oceano Atlântico, inclusive chegando próximo dos Estados Unidos, talvez para ver qual vai ser uma distância segura, claro, né? Não está ali na Flórida, mas uma distância relativamente segura para saber qual vai ser a resposta dos americanos a uma suposta aproximação dessa fragata russa. Geopolítica, né? O xadrez ali, ó, é muito importante qualquer tipo de movimento que a Rússia faça. Só que a ajuda aos caças, ela pode estar condicionada. Não, na verdade, não só ajuda aos caças também, né? Mas muita questão da ajuda financeira mesmo, a condicionante, a questão da corrupção na Ucrânia. A gente tem, por exemplo, Bill Gates, que é uma personalidade super importante nos Estados Unidos, em suas palestras deixando bem claro que grande parte da crise institucional de representatividade que a Ucrânia atravessa hoje é por conta dos vários escândalos de corrupção. O McCarthy, por exemplo, que é o novo presidente da Câmara dos Estados Unidos, é do Partido Republicano, que geralmente adota medidas de um pouco mais austeridade, já falou que esses cheques em branco liberados para a Ucrânia que o governo Biden fazia, acabaram. E principalmente enquanto a Ucrânia não demonstrar clareza na sua posição política, clareza nos seus casos de corrupção, tá? Então, mesmo envio de caças, envio de financiamento, enfim, vai estar sujeita a uma fiscalização maior do próprio governo ucraniano. E o Zelensky, ele já começou a se movimentar nesse sentido. A gente teve, por exemplo, no passado recente, o vice-ministro da infraestrutura, ele foi tirado do governo porque ele estava envolvido em um caso de corrupção que envolvia 400 mil dólares de desvio de verba de geradores. A Rússia não está atacando posições de energia no país? Pois é, o cara teve a coragem de desviar verba em um momento de guerra para gerar energia para o país. Só para vocês terem uma noção. Então, uma grande reforma ministerial foi feita. A gente teve a notícia hoje, por exemplo, que um dos parlamentares, o Tishenko, ele fez uma visita à Tailândia no momento de guerra da Ucrânia. Ele é do partido governista, tá? Ele falou que, na verdade, o presidente do partido autorizou, todo mundo autorizou, só que óbvio que pegou muito mal, e inclusive o presidente da Câmara disse que não tinha autorizado. Ele foi tirado pelo partido e está sendo massacrado pela opinião pública. Aparentemente, não sei se é de maneira profunda ou pelo menos superficial, a Ucrânia está querendo se mostrar um pouco mais aberta para combater esses casos de corrupção. A Ucrânia é conhecida como um dos países mais corruptos do mundo, tá? Não à toa, a gente teve o Zelensky, que é um comediante, ele veio ali de uma carreira humorística e tal, assumindo o cargo de presidência. Geralmente essa disrupção, né, tipo um comediante virando político e tal, é a resposta de uma crise. Porque vem o cara antipolítico, o cara que é anti, que vai fazer uma baita reforma. Então foi uma resposta da sociedade ucraniana aos diversos casos de corrupção. O conflito entre Israel e os palestinos volta a ficar, galera, de maneira extremamente perigosa. Eu falei para vocês que o Benjamin Netanyahu, inclusive eu falando nos vídeos aqui, hein, para quem me acompanha sabe, esse ano, possivelmente, conflitos mais graves entre Israel e Irã e Israel e Palestina devem acontecer. E, na verdade, eles já começaram a acontecer, tá? A coalizão hoje que governa Israel é uma coalizão com o Benjamin Netanyahu no cargo de primeiro-ministro, que, aliás, nunca foi muito bem quisto pela Cisjordânia, pelos árabes, pelos palestinos, até pelos assentamentos que ele construía em território da Cisjordânia, que quem manda é Israel, só que é ocupado pelos árabes. Era uma provocação aos palestinos que ele fazia, mas agora está ainda pior, digamos assim, para os palestinos.
Porque a coalizão que o apoiou para que ele chegasse ao cargo de primeiro-ministro é uma coalizão assim, totalmente contrário à presença dos árabes. É uma coalizão bastante conservadora, uma coalizão bastante contrária aos grupos palestinos, tanto que vivem em Israel, como também que vivem na faixa de Gaza e na Cisjordânia. Então as manifestações já começaram, inclusive o Lapid, por exemplo, que foi primeiro-ministro, ele vem liderando essas manifestações. O governo de Israel hoje está querendo fazer uma profunda reforma no poder judiciário, que inclusive está sendo colocado por alguns membros como uma disrupção da democracia do país. Está bem perigoso o que Israel está passando, intensas manifestações e tal. E a Israel resolveu fazer numa região da Cisjordânia, conhecido como Jenin, formado lá em 1993, que conta hoje com mais ou menos 20 mil pessoas, uma incursão militar. E nessa incursão militar, segundo eles, foi para pegar terroristas da Jihad Islâmica. Só que foi uma incursão altamente violenta, que inclusive contou com algumas mortes de pessoas que não eram ligadas à Jihad Islâmica, e aí entra a guerra de narrativas, né? Segundo os palestinos que ali estavam, Israel fez questão, de maneira proposital, jogar gás lacrimogênio próximo de um hospital, inclusive próximo da ala pediátrica do hospital, asfixiando uma série de crianças. Enquanto Israel garante que, na verdade, realmente tinha um hospital ali, mas o gás lacrimogênio que aconteceu foi decorrente da batalha, decorrente do conflito, e não de maneira proposital. Membros dos palestinos, como, por exemplo, a Autoridade Palestina, governada pelo Mahmoud Abbas, já garantiram que vão parar de cooperar com Israel. Teve declarações fortes de membros da Cisjordânia, o Hamas, a Jihad Islâmica falaram que vão formar uma coalizão, lembrando que Hamas e Jihad Islâmica odeiam muito Israel, mas não necessariamente são parceiros, mas vão formar uma coalizão para fazer novos ataques. Tivemos mísseis sendo disparados no sul de Israel, e Israel respondeu esses mísseis atacando também a faixa de Gaza, e agora, infelizmente, pela noite, um ataque a uma sinagoga que deixou uma série de mortos na região também de um bairro mais periférico de Jerusalém. Ou seja, a escalada da violência vai aumentar, e é claro que Israel é muito mais poderoso que os palestinos. E isso pode servir de justificativa para novas incursões, tanto na faixa de Gaza, como também na Cisjordânia. Para finalizar, então, o nosso vídeo, a questão do governo brasileiro. O governo brasileiro, ele foi pressionado por membros aí da OTAN a vender as suas munições. O Brasil foi pressionado a vender o lote da munição do Leopard 1 que a gente tem por um valor de 25 milhões, tá? Para ser utilizado na Ucrânia. Segundo o governo brasileiro, não era interessante o Brasil se envolver nesse conflito. Ou seja, a gente se negou nem a mandar armamento, mas para mandar munições para ajudar os ucranianos. E aqui eu deixo bem claro, tá? Ah, professor, o governo Lula, tal. Galera, isso é mais política de Estado do que política de governo. O governo Bolsonaro, no passado também, foi pressionado por conta dos Gepards, né, que a gente tem. A gente se negou também a mandar possíveis munições, tendo claras diferenças ideológicas entre Lula e Bolsonaro. Mas na questão de ajuda a outros países, o Brasil, ele vem tentando fechar o acordo do Mercosul, União Europeia, vai receber aqui o Olaf Scholz, o Macron, o Pedro Sanches, então a gente não quer comprar uma briga com os países ocidentais. Mas não dá para esquecer que a gente faz parte dos BRICS. A China é a nossa maior aliança comercial. A Rússia cresceu muito o comércio Brasil e Rússia, com questão de fertilizantes, projetos nucleares. Então não vejo o Brasil, nem como governo, muito menos como Estado, se envolvendo diretamente no conflito. E aí, governo brasileiro errou? Deveria mandar essas punições para a Ucrânia? O que vocês pensam? Deixa nos comentários, quero saber a sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.